Hoje nós vamos falar do top 10 das raças mais populares aqui no Brasil. Comparar os dados desse top 10 23, a partir dos dados de 22, com os dados do ano passado e analisar essa evolução. Vem comigo no caminho, eu explico. Olá pessoas, eu sou Maurício, veterinário, e vamos falar do top 10 das raças de cães aqui no Brasil. O Brasil que continua tendo a segunda maior população de cães do mundo, com quase 55 milhões de cães, em cerca de 46 milhões de domicílios. Esses números permanecem estáveis desde o ano passado. Podemos dizer ainda que nada mudou quanto ao estado campeão em domicílios com cães, que continua sendo o Paraná, e a cidade campeã do Brasil continua sendo Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Muito embora esses números estejam em declínio em relação à quantidade de cães que foram inscritos na associação CBKC. A título de exemplo, em 2017 eram 150 mil, cerca de 150 mil cães inscritos, e em 2020 esse número baixou para quase 130 mil filhotes. Esse fato pode ser explicado, apesar da estabilidade na quantidade de cães, e mesmo em uma certa evolução, paradoxalmente falando, do número total de cães registrados. Isso se explica pela diluição na quantidade de registros entre as diferentes associações que hoje fazem concorrência com a CBKC, como a ALKC, a Sobraci, IBC, Liberty, etc. Então isso tudo causa uma diluição e uma certa dificuldade no monitoramento desses números. Aqui, nesse vídeo, nós vamos nos referir somente aos números do CBKC de 2022. Então vamos lá. Vamos ao top 10 de trás para frente, comparando com o top 10 do ano passado. Então, em 10º lugar, nós encontramos o Yorkshire Terrier. No ano passado era o Chihuahua pelo longo. Era o Chihuahua pelo longo que estava em 10º lugar. O Chihuahua andou subindo. Como eu já havia previsto, o Chihuahua está em franca progressão, enquanto o York, que durante anos foi medalha de ouro nesse top 10, hoje está relegado à 10ª posição e provavelmente vai sair desse top 10 muito proximamente. Em 9º lugar, nós encontramos o pastor belga Malinois, que continua estável em relação ao ano passado, já era 9º lugar, e essa estabilidade se explica pela sua extrema popularidade como cão de trabalho, dos cães mais inteligentes e aplicados nesse sentido. Em 8º lugar, nós encontramos o Chihuahua pelo longo, que estava em 10º e subiu para 8º e vai continuar a sua progressão, em vista dos ótimos resultados que ele tem obtido e da popularidade sempre crescente. No ano passado, o 8º lugar era do York. Então o York e o Chihuahua trocaram de lugar. Em 7º lugar, nós encontramos o Spitz alemão pequeno, que não é o Pomerania. O Pomerania é o menor de todos. Esse Spitz alemão pequeno chega à 7ª posição, no lugar do Border Collie, que antes ocupava esse lugar. E na verdade eles trocam de lugar. O Border Collie sobe uma posição e se encontra então na 6ª posição nessa classificação do top 10. Então o Border sobe de 7º para 6º, enquanto o Spitz pequeno desce de 6º para 7º. A partir daí, não existe mais mudança de posição, as posições estando estáveis em relação à classificação do ano passado. Ou seja, o Golden Retriever ocupa a 5ª posição, como ele já ocupava, na popularidade. O Rottweiler fica em 4º lugar, sendo o primeiro cão de trabalho, em especial para a guarda. O Shih Tzu continua guardando a sua medalha de bronze, também de forma estável. A medalha de prata vem ao Bulldog francês, que já está estável nessa posição já há muito tempo. E em primeiro lugar, medalha de ouro desse top 10 é o Lulu da Pomerânia, que é o Spitz alemão, a menor versão do Spitz, que continua confirmando a sua popularidade, coroando assim o seu sucesso. O detalhe é que no ano anterior nós tínhamos tido 27 mil registros em Spitz e hoje nós temos apenas 22 mil registros. Isso mostra principalmente a diluição em relação aos diferentes cartórios e não uma baixa na popularidade do Spitz. Com isso nós temos o top 10 e eu vou citar agora então a ordem de popularidade dos registros de cães para além do top 10. Então, em primeiro tinha sido o Pomerania, em segundo o Bulldog francês, em terceiro o Shih Tzu, em quarto o Rottweiler, em quinto o Golden, em sexto o Border Collie, em sétimo o Spitz pequeno, em oitavo o Chihuahua pelo longo, em nono o Pastor Malinois, em 10º o York. Em 11º nós temos o Chihuahua pelo curto, em 12º o Fila Brasileiro, 13º o Maltês, 14º o Pastor Alemão, e aqui cabe uma menção, já que o Pastor Alemão tem a sua associação à parte, que faz cerca de 5 mil registros por ano
para além dos registros do CBKC, que sobem a 1.800. Então, com um total de cerca de 7.000 registros, nós poderíamos dizer que o Pastor Alemão seria içado ao terceiro lugar desse top 10, se esses valores fossem adicionados. Continuando, nós temos depois o Jack Russell, o Cane Corso, seguido pelo Pug, pelo Bulldog inglês, o Terrier brasileiro, o Pastor de Shetland, Australian Cattle Dog, o Doberman, o Shiba Inu, o Cavalier King Charles, que tem subido nessa progressão, o American Staffordshire Terrier, o Husky Siberiano, o Samoyeda, o Labrador Retriever, o West Highland White Terrier, Dogo Argentino, Bulldog Campeiro, Bull Terrier, Beagle Akita, Boiadeiro de Berna, Galgo Italiano e o Welsh Corgi Pembroke. Vale lembrar que essa classificação é referente aos cães registrados no CBKC, que é hoje a principal associação aqui no Brasil, mas que vem perdendo terreno em especial para o ALKC. E um outro detalhe que tem com certeza a sua importância é que esses valores se referem à quantidade de registros efetuado pelos criadores. Representa então a preferência dos criadores e não objetivamente a preferência do público. É o que nós poderíamos dizer em relação a esse top 10. Eu deixo com vocês aqui o vídeo do top 10 do ano passado, se vocês quiserem comparar, e até breve para o próximo vídeo.